O primeiro tópico é sobre o G4. Quando você ouvir falar de G4, entenda que é um grupo de países que visam reformular o Conselho de Segurança da ONU, ou a estrutura da ONU. Por que esse grupo de países acredita que a forma como a ONU está desenhada e estruturada hoje não corresponde mais ao padrão, a essa nova dinâmica global com diferentes centros de poder, que não só, tipo, Estados Unidos, Reino Unido, França, né, União Soviética, na época que foi criada. Tá? Quem são esses países? Brasil, que é uma potência, a maior potência da América Latina, Alemanha, que é a maior potência da União Europeia, a Índia, que é uma superpotência, né? Já tem a maior população do mundo atualmente e tende a crescer, tende a ter um ritmo de crescimento muito elevado daqui para frente. Cresceu 7%, né? Agora é a quinta maior economia do mundo atualmente. Saiu agora, né? O crescimento de 2023. A Índia cresceu 7 e pouco por cento, isso é muita coisa, né? É uma potência tecnológica também. E por fim, o Japão, que já é um país muito rico há muito tempo, e já é um país que é uma potência tecnológica também há muito tempo. Então, Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Todos potências regionais, mas todos com influência mundial também. Todos estão entre as 10 maiores economias do mundo. Tá? Então, isso é o G4. Esse grupo de países que busca uma reformulação na ONU, tá? Sobretudo no Conselho de Segurança da ONU. Aí o Gabriel vai explicar, tá? Vai trazer um contexto histórico. Porque eles acreditam que a forma como o mundo está hoje, a forma como o mundo está organizado hoje, como os centros de poder no mundo estão organizados, não corresponde ao momento de criação da ONU, que foi no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, traz o contexto histórico para a gente. Vamos lá. A ONU foi criada em 45, vocês devem saber disso, e logo em seguida, em janeiro de 46, já rolou a primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU. Vale explicar um pouquinho, o Conselho de Segurança da ONU talvez seja um dos setores da ONU mais importantes, se não o mais importante. Porque a ONU tem a área de educação lá, que é a Unicef, tem a Unesco relacionada a patrimônio. O Conselho de Segurança, como o próprio nome diz, está ligado à resolução de conflitos, questões de segurança do mundo inteiro. Tá? E ele surgiu lá em 46 e ele é composto por 15 países. 5 com um assento permanente no Conselho de Segurança, ou seja, não importa o que aconteça, eles estão lá sempre participando das reuniões, e 10 membros eleitos rotativos com mandatos de 2 anos. Quem são esses 5? O que são os que têm assento permanente? São os 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China. O papel de cada um para vencer os países do eixo é muito claro, tá? A União Soviética e os Estados Unidos derrotaram lá a Alemanha nazista na Europa, com participação da Inglaterra e da França. Lá no contexto do Pacífico, na Guerra do Pacífico, o Japão foi derrotado pelos Estados Unidos, pela União Soviética e também pela China. Só que acontece um negócio curioso, especificamente em relação à China, que eu acho importante contar rapidinho. Talvez mais com uma curiosidade, mas é interessante Antes contar. disso, vamos só fazer um parênteses, para já deixar claro. O que é mais importante para a gente, falando desses 5 membros permanentes, não é só que eles são permanentes. Eles têm poder de veto, né? Eles gozam de poder de veto. Ou seja, independente da reunião, se um desses países falar não, né, a medida não deve ser aprovada. Independente se ela tem maioria com os outros membros. Independente dos outros 10 votos rotativos, né? Então, eles têm poder de veto. Não necessariamente isso é cumprido. Os Estados Unidos, por exemplo, violou esse poder de veto ao invadir o Iraque em 2003. Coisa que o Conselho de Segurança tinha não autorizado. Não tinha autorizado a invasão do Iraque. Os Estados Unidos já tinham invadido o Afeganistão, né, em 2001, após o ataque das Torres Gêmeas. Aí foi ok, né? Todo mundo deu aval, mas não autorizaram a invasão do Iraque, porque não tinha uma justificativa muito clara, né? Tanto que a guerra do Iraque não deu absolutamente nada. Nem a do Afeganistão, diga-se de passagem. Mas isso que é importante que fique na cabeça de vocês, tá? Eles são 5 países permanentes com poder de veto. Então, quando eu disse, né, lá no começo, sempre para fazer esse ping-pong aqui, quando eu disse no começo que Brasil, Japão, Alemanha, Índia
eles querem uma reformulação desse conselho, é porque só esses países têm poder de veto, eles têm muito poder, então, concentrado na mão deles, num mundo em que o poder não está tão concentrado mais assim na mão, né, desses países. Apesar de ter ali, claro, né, todos eles têm uma economia muito, muito importante, são potências também, mas o mundo tem outras potências, né, que deveriam, ou pelo menos acreditam que deveriam ter mais poder dentro das decisões do Conselho de Segurança. Então, exatamente, esses 5 países têm poder de veto, têm assento permanente, e eles têm isso porque a ONU foi criada no contexto imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial, e esses são os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Como eu estava falando, só tem uma história curiosa da China, porque a China vivia uma guerra civil antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Começa a Segunda Guerra Mundial, ela é invadida pelo Japão, ela meio que faz um intervalo na guerra civil dela, vence o Japão na Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra, volta a Guerra Civil da China. E daí foi decidido que a China teria um assento no Conselho de Segurança da ONU, pensando que a China seria um país capitalista, que era o que estava existindo ali em 46, imediato pós-guerra. Só que essa guerra civil vai se desenrolando, e em 49 a China se torna um país comunista com a revolução maoísta que rola lá na China. E daí fica um impasse. A gente vai dar para a China de fato esse assento no Conselho de Segurança? No começo era para Taiwan. Então, a guerra civil na China foi entre os capitalistas e os comunistas, e o assento no Conselho de Segurança era para os capitalistas. Só que no desenrolar da guerra civil, esses capitalistas foram expulsos para a ilha de Taiwan, e a China continental se tornou comunista. Então ficou um impasse todo, porque Taiwan é um país, uma região, né, pequena, não teria um poder global tão grande assim, e a parte continental da China, que de fato tem população grande. O que vocês conhecem como China é a parte continental. É a parte continental. A China, ultrapotência global, é a China continental, né? Então, naquele contexto, vamos dar para os capitalistas. Só que os capitalistas é Taiwan. É uma ilhazinha muito, muito pequenininha, com uma população muito pequena. Que a China continental, inclusive, considera uma província rebelde da China continental, tá? Então, ficou esse impasse até 1971, quando a China voltou a formalizar relações diplomáticas com os Estados Unidos, e daí se resolveu esse impasse de 71 em diante. Então, a China comunista tem garantido o seu assento permanente. Tem uma coisa engraçada também, né? Porque os Estados Unidos reatam relações com a China. Porque a China rompe com a União Soviética. Porque a China rompe com a União Soviética. Então, apesar de os dois serem comunistas, são dois tipos de comunismo diferentes. Então, os Estados Unidos vê ali, agora sim, tem uma potencialidade, não porque é comunista, né? Pelo contrário, os Estados Unidos não gostaria de estar ali, mas é uma frente de poder contra a União Soviética. Então, aí tem uma coisa diplomática também, né? E aí a China fala o seguinte, olha só, a China continental, ou vocês reconhecem o mundo, né? Taiwan, ou vocês reconhecem a gente. Não existe, porque a China continental, nós acreditamos que Taiwan é só uma ilhazinha que é uma província rebelde. Eles fazem parte do nosso país, do nosso território. Tá? Então, até hoje, não é possível reconhecer Taiwan e China. Se um país reconhece um, não reconhece o outro. E para deixar claro, a maior parte dos países do mundo, obviamente, reconhecem a China continental, a China que vocês conhecem. Tá? São pouquíssimos países, tipo 10, 12, muito poucos países, que reconhecem Taiwan. Apesar de ter comércio com o mundo inteiro, porque aí a gente está falando de relações comerciais e não de reconhecimento entre estados. Né? Mas o importante, já deu para reparar, que o contexto de criação do Conselho de Segurança é um contexto do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que vai se desenrolando ao longo da Guerra Fria. Então ali dá para entender que esses 5 países são meio que um equilíbrio também da Guerra Fria. A gente tem 2 do bloco soviético comunista, né, China e União Soviética, 3 do bloco capitalista ocidental, então tem um equilíbriozinho ali durante toda a Guerra Fria. Só que daí acaba a Guerra Fria, em 1991, não tem mais sentido, o mundo muda completamente de lá em diante, e inclusive os países derrotados na Segunda Guerra Mundial não são mais ameaças como eram lá em 46, pelo contrário, se desenvolveram muito, se tornaram grandes economias como a Alemanha e o Japão, que vocês sabem, porque o Vitor acabou de falar que são 2 dos 4 países do G4. Ao mesmo tempo, começam a surgir potências regionais, do qual Brasil e Índia são representantes, que também dizem, olha só, na nossa região aqui a gente exerce uma influência diplomática muito grande, por que a gente não é reconhecido... Diplomática e econômica. E econômica. E por que a gente não é reconhecido no Conselho de Segurança como um país que é sim uma liderança global, mesmo que seja uma liderança ali só mais da sua região do que do globo todo.
Então esses países têm em comum esse desejo de reformular o Conselho de Segurança da ONU, porque o mundo hoje não corresponde mais àquela realidade de 1946, quando o Conselho de Segurança foi criado. É isso, acho que a gente matou esse tema, né?